Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje, um dia especial para a nossa sociedade. Domingo, que é um momento de descanso, né? Nos dias, como eu tenho dito, de normalidade. Mas é um domingo especial porque ele é chamado Domingo de Ramos. Nossos irmãos católicos, apostólicos romanos comemoram esta data como durante toda a semana chamada Semana Santa, até o próximo domingo, que é a ressurreição de Jesus após a crucificação. O Domingo de Ramos tem essa característica porque foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, né? Chamada a entrada triunfal de Jerusalém, em cima de um burrico, e todos naquele instante, todos, a multidão, todas as pessoas que lá estavam, né? Colocavam ramos na folhagens no chão, né, como forma de parabenizar, de exaltar a figura de Jesus, e traz para nós uma quantidade grande de perdão, uma quantidade grande de informações e de ensinamentos, essa entrada triunfal em como está como estão nos evangelhos, né? Todos os quatro evangelistas falam dessa entrada em Jerusalém. O que nos ensina, né, no primeiro momento? Que quando nós atingimos, né, o auge das nossas vidas, quando nós somos respeitados, quando nós atingimos uma vitória, quando todas as pessoas nos elogiam, quando nós estamos numa situação diferenciada dentro da sociedade, somos respeitados e reconhecidos como alguém em destaque em relação ao mundo em que nós estamos vinculados. Isto não significa de maneira nenhuma que estaremos isentos dos sofrimentos, das dores, das dificuldades natural de todo ser humano. Assim, depois deste período, depois dessa entrada, Jesus vai ser crucificado. De forma que Khalil Gibran, um autor que eu gosto muito, libanês, ele diz o seguinte: quando a alegria estiver comendo com você, né, no jantar à mesa, nunca se esqueça de que na sua cama a dor te espera para dormir contigo. Ou seja, dentro da dualidade do mundo em que vivemos, dor e alegria, né, são faces da mesma moeda. E aqueles momentos de tranquilidade, aqueles momentos de ascensão, os momentos de glória, não nos impedirão de passarmos pelo outro lado da dor e do sofrimento. Mas não precisamos, nesses instantes, ter qualquer sintoma de dúvida, de medo. O próprio Gibran diz que quanto mais profundamente a dor cavar sulcos na nossa alma, maior será a alegria desfrutada em cima disto, né? O que significa que nós vamos, na medida em que vamos vivendo, criando aquela casca que nos sustenta, que nos impermeabiliza em relação às atrocidades do mundo, às dificuldades, porque dentro de nós vamos sedimentando a base que sustenta, a base da compreensão, a base da vivência em que todos nós precisamos para poder realizar bem as nossas tarefas. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento da entrada triunfal são inúmeros, né? É força do hábito, porque fui professor de falar primeiro, segundo, né? Não tem uma ordem cronológica a esse respeito. Somente pigarrinho complicado, né? Somente mesmo a situação de que temos diversos ensinamentos em cada circunstância da vida de Jesus. E a outra tem a ver, que eu gostaria de destacar, né, para essa nossa reflexão, de que Jesus estava próximo
da crucificação, da sua morte. E isso torna Jesus uma pessoa mais próximo da humanidade. Explico. Em que sentido? Ele se faz humano, né? A própria religião católica tem ele como uma parcela, né, da Santíssima Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo, como se ele fosse o próprio Deus, né? Por isso que ele nasceu de uma virgem, mas ele é um Deus, né, que se materializou entre nós. Então, ao mesmo tempo que ele é pai, ele é filho. Ele fez diversos milagres, né, inúmeros dele, desde o primeiro que nós temos conhecimento na sua vida cronológica, que foi a transformação da água no vinho, dentre os diversos de curar leprosos, de trazer vista aos cegos, né, de curar paralíticos e tantos outros, além daqueles que ele fez nas almas das pessoas. Então, era um ser considerado iluminado, foi considerado o Messias, e assim ele foi recebido para o povo hebreu, como aquele que iria reinar acima do povo grego, né? Aí é um outro lado sociológico e político daquela daquele povo, que eles eram escravos, eles estavam subordinados às leis romanas, né? Eles tinham que pagar os tributos. E então aguardavam a vinda do Messias, que iria triunfar. Só que esse triunfo que o povo hebreu esperava era um triunfo material, né, que ia sobrepujar sobre a força do Império Romano. Então, esse homem, quando ele chega para ser crucificado, para morrer, por que ele iguala a humanidade? Porque ainda que nós não sejamos, né, o próprio Deus, embora Jesus haja dito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? Então nós temos toda a capacidade, nos igualou, somos espíritos, filhos, criados numa mesma essência, com o mesmo objetivo pela divindade. A grande diferença que podemos falar a respeito de Jesus é que ele é Deus e tem consciência disso. Nós somos, como ele reafirmou, mas ainda não temos consciência, não conseguimos colocar todo o potencial da nossa vida, todo o potencial de luz, todo o potencial de realização, de dominar a matéria, estar além, entrarmos em identificação com a divindade, né? Com o nosso Pai Criador. Enquanto nós não tivermos esta consciência, nós estaremos ainda distantes dele, né? Um espírito, um irmão que já caminhou as trilhas por muito mais tempo desde a sua criação do que nós mesmos. De forma que, retornando ao raciocínio, perdão, mais uma vez, retornando ao raciocínio, quando ele, né, se prepara para morrer, é uma circunstância em que todos nós não podemos fugir, todos nós vamos passar. Então, nessa classe de possibilidade, é que ele se iguala à humanidade, né? Ele é um ser humano que está vinculado a um corpo, que tem uma personalidade chamada Jesus, que tem os seus direitos civis. Ele respeitou todos eles, né? Só começou a pregar a partir dos 21 anos, que é quando naquela época tinha a maioridade. Ele foi batizado como todos os outros, ele foi para o deserto fazer o seu jejum, como era de costume a todos os messias daquela época, e ele continuou assim toda a sua vida, respeitando, indo a Jerusalém nos dias festivos, né? Inclusive ele chega nesta ocasião para as festas, né, da Páscoa, né, que é a saída que os hebreus eles comemoram a saída então do Egito, né, que eles eram escravos do povo egípcio, capitaneados por Moisés, em busca da Terra Santa, quando ficaram perdidos 40 anos no deserto. Então,
Essa identidade conosco, ela é fundamental nas nossas vidas, né? É muito importante sentir Jesus como nós. E aí, o que acontece com isso? Muitas coisas nós não podemos ter desculpa. Ah, mas Jesus fez. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer tudo o que ele fez? Quem sou eu para fazer a 10ª parte? Ele era filho de Deus, ele era Messias. Eu não, né? Eu não fui, eu não tenho os atributos que ele tinha. Realmente nós não temos todos os atributos dele na, na, em toda a sua pujança, mas temos enquanto germe dentro de nós, esperando a nossa boa vontade, esperando o tempo, esperando a nossa conscientização, esperando o nosso despertar, o nosso progredir, para irmos adquirindo então todas essas possibilidades, porque muito mais do que curar o outro, do que fazer milagres, do que ser o orientador da humanidade, nós temos responsabilidade com nós próprios, com a nossa própria personalidade, com a nossa própria vida. Jesus teve a oportunidade de dizer a cada um segundo as suas obras, de forma que nesse instante nós não evoluímos para sermos orientadores de uma multidão de espíritos. Isso acontece de forma natural na medida em que nós vamos ascendendo em conhecimento, em amorosidade e principalmente em responsabilidade. É isso que nos caracteriza, nos identifica, nos seleciona em relação à criança e em relação ao adulto, né? E isso eu falo enquanto espírito, né? Essa ideia infantil que nós temos da vida, da paternidade, de Deus, o Deus que cobra, o Deus que dá, o Deus que só dá a quem merece, né? Isso é um raciocínio que a gente respeita, mas é muito característico comum nas mentes ainda mais primitivas, que estão no início do processo da evolução. Não que estejamos muito distante disso, né? Somos nessa figura de linguagem um adolescente rebelde, né? Que não aceita, mas que questiona, e que pergunta, e que duvida, e que se rebela, mas e sabe que em qualquer instância ele está vinculado à misericórdia divina, à misericórdia de Deus que está ao nosso redor. Então, meus irmãos, nosso tempo que eu determinei para fazer os meus vídeos está acabando. Eu queria falar sobre a cruz, né? Fiz essa introdução e vou deixar então para falar da cruz no próximo vídeo, né? Fica aí essa introdução e esses ensinamentos a respeito da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Tá? Um abraço, muita paz.